Já estamos de volta com Hora Geral nesta manhã de segunda-feira e agora é hora de esporte. O Santos venceu o Palmeiras por 3-1 pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O primeiro gol foi de Geovânio aos 38 minutos do primeiro tempo. Ainda no primeiro tempo, Gabigol marcou o segundo gol aos 41 minutos. Já no começo do segundo tempo, Gabigol marcou de novo, deixando o Peixe com 3-0. Já no final do jogo, aos 40 do segundo tempo, Henrique do Palmeiras fez uma... Lógico, tem que fazer um gol, não tem problema, né? 3-1, tá bom. E com esse gol, ele se tornou artilheiro do campeonato com 14 gols. Com o resultado do jogo, o Santos ocupa o 7º lugar do campeonato com 45 pontos e enfrenta o Fluminense na próxima quarta-feira. Adivinha onde? Aqui mesmo em Santos, na Vila Belmiro. Nosso convidado de hoje, o Rodolfo Bonafim, climatologista. Rodolfo, bom dia, obrigado pela sua participação aqui no Hora Geral, tudo bem? Eu que agradeço, a gente agradece em nome da ONG Amigos da Água. Meu amigo Rodolfo, o climatologista, ele, lógico, ele estuda o clima diretamente, seria isso? Então, o climatologista, ele estuda as condições do tempo durante um período muito longo. Quer dizer, muito mais longo do que o meteorologista. O meteorologista é uma previsão a curto prazo. O meteorologista procura ver o que vai acontecer na primavera, no verão, o que aconteceu no passado, tenta entender o passado para poder entender o presente e refazer uma projeção para o futuro. Agora, com relação ao climatologista, o que está acontecendo em São Paulo, essa falta d'água, essa estiagem, essa baixa no nível de reservatórios como Cantareira, por exemplo, já era sabido pelos climatologistas? Então, há 14 anos atrás, que a gente, com esse departamento científico da ONG Amigos da Água, a gente já vinha alertando que isso poderia acontecer, era uma possibilidade. Não era, logicamente, uma coisa fechada, uma certeza absoluta. Mas que poderia haver um cenário, porque normalmente são os invernos que são secos. Mas aí o sistema todo de abastecimento, conta com as chuvas de verão para regularizar isso aí. Só que esse verão foi um verão anômalo, esse verão desse ano. Foi um verão que não teve essa reposição de chuvas naturalmente. Foi um verão seco, um verão sem precedentes. Mas há 14 anos atrás a gente já tinha previsto que poderia acontecer um verão com essa natureza e que entidades, governos e as pessoas deveriam já estar se prevenindo desde aquela época. Agora, você fala 14 anos atrás, então em 2000, que tipo de estudo vocês fizeram na época que chegou a essa conclusão? Através de estudos de séries históricas, temporais, de mais de 30 anos atrás, de como estava o clima lá atrás, né? E através desse comportamento do clima anterior, a variabilidade do clima, porque o clima varia muito em 30 anos, né? Nós fizemos uma previsão que isso poderia acontecer. Não precisamos o ano que isso poderia acontecer, poderia ser um pouquinho antes, um pouquinho depois. Demorou 14 anos, mas infelizmente aconteceu. Agora, Rodolfo, às vezes a gente critica determinados governos, principalmente nessa última campanha eleitoral aqui no governo do estado, muitos candidatos de oposição ao governador Geraldo Alckmin, que foi reeleito no primeiro turno, eles bateram muito durante o debate. O que o governo, e aqui eu não quero destacar só o governo do governador Geraldo Alckmin, o que os governos poderiam fazer em cima de um alerta desse que foi feito lá atrás? Vão construir água? Vão produzir água? É impossível, a água vem da natureza. Você acha que deveria existir, desde lá quando eles foram avisados, talvez uma campanha maciça de conscientização da utilização correta da água, por exemplo? Realmente, se tivesse sido uma campanha já há muitos anos, isso poderia, não vamos dizer assim, ter salvo a situação do estado de São Paulo, mas poderia ter minimizado um pouco essa situação. Na verdade, independente do partido político, essa é uma coisa que vem se arrastando há muito tempo atrás, porque nós temos um sistema de tubulações, de encanamentos, principalmente entre os reservatórios, muito antigo, muito velho, muito gasto, onde se tem muito desperdício de água. O Cantareira foi projetado nos anos 60, para uma população de 4 milhões de habitantes na época. E hoje nós temos 5 vezes milhões. 9 milhões atendidos pelo Cantareira diretamente. Tá. Então, mais que dobrou a população. Então, esse planejamento não seria nem só por conta do PSDB ou do Partido X.
Era uma coisa que deveria vir muito mais tempo atrás. Então a culpa não é do Geraldo Alckmin, ou nem a culpa do Franco Montoro, há uma culpa geral. Agora, quando você fala da culpa geral, a gente também tem que observar que a população, quando cresce, ela precisa de uma infraestrutura. Se as cidades crescem, por exemplo, lógico que aumenta o atendimento na saúde, aumenta as vagas em educação, aumenta, lógico, o número de veículos, portanto, as vias ficam mais congestionadas, ou seja, todo esse crescimento ele tem um reflexo na infraestrutura das cidades, dos municípios. Com relação à água, eu também tenho ouvido que em 2025 vai acabar a água. Essa informação também procede? Procede. Rodolfo. Inclusive, voltando à questão lá dos governos, eu falei culpa, foi uma palavra até forte demais. Na verdade, a culpa é de cada um de nós, é cada um de governos, de população, de indústria, de comércio, e tudo em geral. De quem se utiliza depende da água. Todos nós temos uma parcela de culpa. Não dá para ficar acusando um ou acusando o outro, né? Agora, a tua pergunta aí é uma pergunta muito procedente, porque, veja bem, as populações cresceram muito ao longo dos anos. Inclusive, a questão energética também tem muito a ver com isso, porque energia elétrica depende da água, e a água depende dessa energia elétrica. Então, o que está acontecendo agora, justamente agora? Calor excessivo, não tanto na Baixada, mas no interior do país, sim, calor excessivo. As pessoas vão consumir mais água, que já não tem muito mesmo, né? E também a questão de maior consumo de energia por falta de água, justamente por falta de chuva. As hidrelétricas geraram menos energia. Então, todo esse sistema está sujeito, inclusive, a apagões. Outra coisa, o José Henrique da Ponta da Praia acabou ligando aqui o 3041-6777, ele faz a seguinte pergunta em cima, até que você está falando, Rodolfo. Sempre é falado que poderia ter sido feito alguma coisa para não acabar a água, mas o quê? Em cima do que você acabou de responder. O que poderia ser feito lá atrás? Então, a cultura ambiental, a cultura do meio ambiente é uma cultura recente. É dos anos 70 para cá que começou a se pensar em meio ambiente. E a água, dentro desse contexto, é muito mais recente ainda. Porque nunca ninguém pensou e imaginou o Brasil, com tanta água, com tantos rios, que isso fosse acontecer. O problema é que o Brasil tem muitos rios, mas a distribuição de água no Brasil é totalmente irregular. Nós temos muita água na Amazônia para pouca população. Sim. E no Sudeste nós temos muito menos rios e população demais, né? E a questão... Então não dá para a gente precisar exatamente o problema maior. Agora, Rodolfo, você acredita que outras regiões, outros estados passem também pelo mesmo... Deveriam estar passando pelo mesmo alerta do que está acontecendo em São Paulo, por exemplo? Você vê alguns outros estados que pode também sofrer com a falta d'água, Minas talvez? Exatamente. Minas Gerais também está com uma situação muito precária. O estado do Rio de Janeiro também, principalmente naquela região do Rio, do Vale do Rio Paraíba. Então, os estados do Sudeste em geral, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, eles estão realmente com um problema hídrico aí a ser resolvido a curtíssimo prazo. Recentemente, o governador até falou da utilização de um volume morto. Ele até fez uma observação com muita educação em cima da declaração da Dilma Pena, que é a presidente da Sabesp, dizendo que em novembro iria acabar a água. E aí o governador chegou e falou, não é bem assim. Na realidade, em novembro a gente deixa de utilizar ou acaba o volume morto, mas nós temos o segundo volume morto que pode ser utilizado para não faltar água. Dois aspectos que eu queria que você respondesse para mim. Primeiro, o que é volume morto, Rodolfo? E uma outra preocupação, quando o governador fala assim, não vai haver necessidade de racionalizar, eu entendo que eu posso consumir à vontade. Lógico, eu acredito que deveria ter assim, uma conscientização maior da população na hora de utilizar a água. Será que a população entendeu esse recado do governador? Eu acho muito difícil, porque ainda a gente vê pessoas ainda gastando água, né, por aí, basta a gente dar uma circulada nas ruas, né? E pessoas ainda estão desperdiçando água. Na verdade, esse volume morto é um volume que fica abaixo daquilo que é normalmente consumido. E o problema também do volume morto não é só o pequeno volume, também esse volume fica numa região onde há muita sedimentação, essa sedimentação contém metais pesados. Ou seja,
além de ter a dificuldade técnica de retirar essa água do volume morto, tem que passar por um tratamento. Tem que passar por um tratamento 6 vezes mais especializado ainda, para poder purificar essa água minimamente para atender a população. Eu ouvi recentemente, até numa entrevista na Rádio Bandeirantes, sobre, eu não sei se a palavra correta é essa, a dessalinização. Sim. Ou seja, tirar o sal da água do mar para que ela possa ser consumida. Essa discussão era recente ou não, Rodolfo? Já uma discussão antiga, inclusive, da dessalinização. O problema da dessalinização, que é um processo caro, muito custoso, e a água, ela dessalinizada, ela não contém os sais minerais necessários à nossa saúde. Então, nós vamos ter que adicionar sais minerais ainda a esta água. Seria mais interessante preservar mesmo do que dessalinizar. Dessalinizar em último caso mesmo. Algum projeto não digo transposição, mas de uma canalização de outros rios mais próximos para tentar salvar a Cantareira, seria essa uma alternativa ou não? Foi pensado já há algum tempo em se retirar água do aquífero Guarani. O aquífero Guarani é um reservatório de águas subterrâneas que aflora, por exemplo, em cidades do interior de São Paulo, como por exemplo em Ribeirão Preto. Ribeirão Preto é uma cidade atendida por essa água de poço, que fica lá no subsolo. O problema todo de transportar essa água para São Paulo seria por adutoras, que é um processo também muito caro. Nossa, que alternativa, que falta de alternativa nós temos e a preocupação, como que você já vislumbra, observa essa temporada de verão, principalmente na capital? Ou você acha que o que você vai falar sobre a capital pode se refletir aqui no nosso litoral? Então, na capital, 60% já sofre racionamento. Muitas vezes aí a mídia tenta dizer que não, mas o racionamento existe. Talvez não oficialmente, mas muitos edifícios em São Paulo já estão praticando esse racionamento. Corta a água durante um certo período da noite e depois retoma durante o dia. E é um processo que demora a água para voltar, né? Para encher a caixa d'água. Exatamente, né? E fora outras cidades aí do interior que já estão com, por exemplo, Itu, a cidade mais atingida. Exato. Aí, né? E a Baixada Santista, nós temos uma abundância de água, nós temos muita chuva, não temos problema de seca. Mas o problema da Baixada é o seguinte, a Baixada está muito perto da Grande São Paulo. E na temporada, muitos turistas nos visitam. Isso é verdade. Então, existe o perigo, sim, da Baixada. A gente não fica fora desse risco aí, de sofrer problema de falta d'água também. Tanto é que no final do ano passado, chegou a faltar água no Guarujá e eles tinham entregue uma estação de tratamento de água. Sim. Né? Ou seja, mesmo assim, a minha preocupação, e eu acho que essa preocupação, Rodolfo e amigos do Hora Geral, deveria ser tema do Condesb, que haja uma força dos 9 prefeitos para cobrar da Sabesp um cronograma, se vai haver falta de água ou não. Porque verão sem água já é triste ter que pensar dessa maneira. Inclusive, a falta de água, né, ela tem consequências muito graves. Não é só a questão de faltar água na torneira. O problema todo é que vai faltar água na descarga. Os vasos sanitários entupidos. É um problema que atinge a população de uma forma geral. E a questão da higiene e do saneamento básico fica muito comprometido. Rodolfo, o Uriel Vilas Boas, ele faz a seguinte pergunta. O asfalto, o cimento e a impermeabilização podem causar falta de chuva? Nossa região tem algum risco de tsunami? Então, a impermeabilização é o seguinte, a água da chuva não consegue penetrar no subsolo, ela fica retida. Isso causa realmente problema. Por exemplo, Santos é uma cidade, se você pegar uma imagem de satélite, uma cidade que parece que está toda engessada. Salvo os morros, algumas áreas de morros são verdes, a cidade praticamente está toda cimentada. Isso é muito prejudicial realmente, a infiltração dessa água no subsolo. Né? Como a nossa região é uma região muito chuvosa, sim, não tem seca, isso não é tão assim, dramático, por exemplo, em outras cidades, como São Paulo e outras cidades que recebem menos quantidade de chuva. Agora, quanto ao tsunami, tsunami é uma onda provocada, é uma onda gigante provocada por terremotos embaixo do leito marinho. Nossa região não é uma região sísmica. Poderia acontecer? Poderia, mas a probabilidade é muito pequena. Até porque essas placas tectônicas, né, que acabam dando essa vibração, elas não são encontradas aqui no nosso litoral, né? O Brasil ele está no meio de uma placa tectônica.
O risco de terremoto, de vulcanismo e de tsunami é por conta daqueles lugares que estão entre as placas, né? Na divisão de uma placa com a outra, porque é como se a Terra fosse toda rachada, na divisão de uma rachadura com a outra, o que pode acontecer? O Brasil está no meio. Está salvo? Totalmente não. Existe mesmo assim alguns terremotos. E pode haver algum maremoto também. Mas a possibilidade é pequena. O que pode assim acontecer, uma onda grande, vindo através de um ciclone extratropical, um problema climático, não geológico. Mas esse problema climático, ele não é característica da nossa região, do nosso Brasil, né? Veja bem, aqui a gente não tem furacões, como por exemplo no Japão, tufão, Sim. mas temos ventos fortes. Essa madrugada mesmo tivemos ventos fortes. E outras vezes, agora nessa entrada da primavera, os ventos chegaram a 90 km por hora. Mesmo assim, a gente não está livre de riscos dessa natureza. Rodolfo Bonafim, climatologista aqui no Hora Geral. Rodolfo, rápido intervalo, na sequência tem mais perguntas e ele vai responder às indagações dos nossos telespectadores no 3041-6777. Eu volto já com Hora Geral, é rápido.